Só mais um minutinho, pronto. A proposta, chegou para todo mundo aí a tela? Maravilha, valeu. Inteligência virtual e o impacto em nossa vida. Então, assim, o espectro deste assunto, ele é amplo, tá? Não, a gente não consegue trabalhar ele se não for numa discussão e num estudo muito segmentado, teria que dividir isso em vários segmentos. Então, vou ficar muito superficial, vou ficar bem na camada inicial, assim que eu acho que é inicial, onde traria como isso se relaciona com nosso dia a dia, o nosso futuro, a humanidade, e trago muito mais questionamentos do que respostas. Não tem respostas certas, corretas para essa questão de futuro, essa questão de impactos. O que existe, sim, é o que a gente já está vendo. E por analogia, né, a gente consegue identificar que outros setores também serão impactados, como que isso pode ser impactado, até mesmo na área educacional. Depois eu vou tecer um comentário sobre isso, como que a inteligência virtual, e não estou trazendo aqui a ideia de inteligência artificial, né? Estou trazendo a ideia de inteligência virtual, e já vão entender o porquê dessa diferença da inteligência artificial para a inteligência virtual. Tá? Então, a minha proposta é passarmos pelos seguintes aspectos. Primeiro é a concepção do que nós estamos vivendo, quando que ela foi concebida, quando que foi pensado o que nós estamos vivenciando hoje dessa parte da inteligência virtual. O histórico da informática, todos nós conhecemos, mas acho importante trazer esse resgate, principalmente pelo aspecto de o quanto que isso está se acelerando, né? Está ficando bem acelerado as mudanças. Depois trazer um pouco sobre as tecnologias atuais. Quais são as tecnologias que atualmente e em quais segmentos elas estão sendo aplicadas? E essas tecnologias são tecnologias que utilizam inteligência artificial, agora aí inteligência artificial propriamente dita, tá? E o que elas estão impactando na humanidade? Como que elas estão sendo utilizadas e estão sendo percebidas. E quando trabalharmos essas questões das tecnologias aqui, a ideia é sermos bem pontuais, nós não vamos ser abrangentes, tá? É só mostrar, ó, existe isso, existe aquilo outro, vai ser bem pontual. Depois vou fazer algumas reflexões dentro de tudo que a gente viu até aqui sobre a concepção, a história e as tecnologias que atualmente estão sendo atuadas. Então, aqui vem um pouco mais de indagações e de pensamentos, né? E, por fim, aí eu vou ser mais específico, entrando na área de atividades e salários, na área de software, porque tudo isso está passando por hardware e software. E a minha área é software, então, o desenvolvimento de software. E, então, vou trabalhar um pouco esse aspecto, como que está a remuneração e como que está segmentado, organizado, se é que está organizado, mais ou menos como que algumas empresas estão enxergando essa parte das atividades na área de software, tá? Profissionalmente falando, beleza? Então, a questão do histórico. Vamos lembrar um pouco, pessoal, talvez só eu vá lembrar, o resto vai tomar conhecimento pela primeira vez agora, porque são antigos assuntos aqui, né? Como que foi a concepção de alguma das tecnologias atualmente? Aqui, não sei se alguém lembra, fico até curioso se alguém conhece desse desenho, os Jacksons. Os Jacksons, eles eram uma família que vivia num futuro muito maravilhoso, onde tinha cozinheira, que era um robô, onde tudo era assim, uma facilidade imensa. O humano só aproveitava a vida e o resto tudo acontecia automaticamente. Então, esta série, ela foi exibida inicialmente em 1962 a 1963. Eu nem nascido eu era. Até para mim, essa série, essa primeira etapa da série, era muito antes de eu ter nascido. A segunda etapa já foi de 84 a 87. Mas o que nós estamos vendo nessas três imagens da série? Videoconferência no canto inferior
direito, ali uma videoconferência, é um conceito daquela época já, né? Mídias digitais, a imagem à esquerda, né? Ali já tem as mídias digitais, e no canto superior, no direito, temos uma tela curva. Então, a parte de hardware aqui, né, uma tela curva. Já naquela época, ainda nem se falava nas televisões, nos televisores slim, era tudo tubo de rádio catódico, enfim, eram os televisores enormes. Mas o conceito já estava surgindo aqui. Esses conceitos surgiram no desenho, na ficção da criança, para a criança, né? Mas não ficou só ali. Há mais de 30 anos, essa aqui é uma série, a Star Trek, há mais de 30 anos essa série circulou, e já tinha o conceito de tablet. E eles também tinham outros conceitos que ainda não, alguns já foram implementados, outros ainda não foram implementados, né? O tricorder, que nosso celular é longe dos recursos que o tricorder tinha, mas era um aparelho para se comunicar remotamente, né, sem fio. Na época, tinha telefone, mas era com fio. E tablet, aqui um conceito de tablet que eles já trabalhavam, né? O que nós estamos vendo aqui, pessoal, é que a arte tem idealizado muito das atuais tecnologias, ou seja, a ciência, quem vai pesquisar, os pesquisadores, eles têm tido uma influência daquilo que eles vivenciaram na sua infância, vivenciaram no seu passado, e aí, então, eles acabam achando soluções para aquilo que a vida moderna poderia ter oportunidade, tá? E como que isso é enxergado? A arte mostra muito disso nas suas explanações, né? E aí chega para nós como tecnologia em algum tempo, como facilidade em algum tempo, tá? Então, a informática ela teve lá os seus momentos históricos, e não são muito longe, não é muito longe. A história da informática é recente. Em 1946 foi o primeiro computador. Ali de 51 a 59, nós tivemos a primeira geração de computadores, onde as operações eram calculadas em milésimos de segundo. Já de 59 a 65, as operações eram calculadas em microsegundos. Houve em menos de uma década, houve uma aceleração considerável na capacidade de processamento. Aí, de 65 a 75, a terceira geração, já foi em nanosegundos. E esta foi a grande primeira etapa na evolução da computação, a velocidade de processamento. A segunda grande etapa começou aqui, depois disso, que foi para a miniaturização, transformar cada vez menores, né? Então, de 75 a 81, a quarta geração de computadores já vinha aí com um pouco de miniaturização, e da década de 90 foi lançado softwares com qualidade, aí que o software começou a ter a sua projeção, ele começou a ter o seu espaço, né? Em 2000, a tendência de miniaturização da década de 2000 para cá, aí sim, ela começou a ser muito praticada. Temos nos celulares, temos em tudo quanto é lugar aparecendo um computador. Tanto que hoje, um celular que cabe na palma da mão tem mais poder de processamento que qualquer um dos computadores das gerações da primeira, segunda e terceira geração. Nós hoje carregamos na mão um poder computacional maior do que aqueles que nos trouxeram até este momento, né? Bem grande. Bom, essa é a parte tecnológica, assim, evolucionária e conceitual, que até onde a coisa chegou. Mas aonde que nós estamos, até essa tecnologia nos mostrou o quê? Nos trouxe até que ponto? Assim, hoje, uma impressora 3D na área de construção civil. Deixa eu mostrar para vocês, todo mundo já deve ter visto esse tipo de imagem. Estão ouvindo?
Saiu o som para vocês também ou não? Era só uma música, só para saber se deu certo, deu? Bom, pessoal, o que tem de tão especial nessa impressora 3D para construir uma casa? É que isso já foi feito no Brasil. Esta impressora foi construída no Brasil e esta casa foi feita no Brasil. Então, até então, a gente está escutando lá fora, né? Está na área de pesquisa ainda, pode ser que sim, pode ser que não, mas essa tecnologia já está sendo praticada aqui. Bom, que tipos de impacto isso pode trazer? Se o custo da obra reduzir, de que forma poderia reduzir? A velocidade com que a obra for realizada. Se a velocidade com que a obra for realizada reduzir em 50% para 1/3, seja lá o que for, é uma redução significativa. Impacto na mão de obra diretamente, talvez no desperdício de material, que a construção civil já melhorou bastante nesse aspecto, mas ela ainda batalha para otimizar melhor, e por aí se vai. Bom, este é um dos aspectos que esse produto, que seria uma impressora 3D, que aqui ainda não tem uma inteligência artificial sendo trabalhada, ela é apenas algorítmica mesmo, sendo processada, mas é algo que já impacta na nossa... Construído durante o SXSW em Helsinki. Já impacta na nosso dia a dia. Tá. Aqui. Este outro ponto. O Porto de Los Angeles não tem mais estivadores. Um porto sem estivadores. Deixa eu mostrar isso, como é que está acontecendo lá. Falando sobre logística. Eu quero mostrar para vocês, esse é o Porto de Los Angeles, nos Estados Unidos. É o porto com a maior movimentação de carga nos Estados Unidos. Maior movimentação de container nos Estados Unidos. E vocês veem, é um porto que empregava 16 mil pessoas até alguns anos atrás. E hoje todo o trabalho de estivador é feito por robôs. Então, se vocês forem em Los Angeles, tiveram vontade de visitar o porto, vocês vão ver isso aí. Então, 16 mil pessoas que trabalhavam nesse porto, e agora são estas máquinas. Essas máquinas não têm motoristas. Elas têm lá uma inteligência artificial, sim, e sabe identificar os containers, sabe identificar onde pega, onde coloca, e carrega mais de um ao mesmo tempo, elas não colidem, não tem acidente de trabalho. É claro que elas estragam, tem um pessoal de manutenção, mecânica, elétrica e de software, mas elas funcionam de uma maneira autônoma. Tá? Então, de 16 mil pessoas num porto que estavam trabalhando, este pessoal foi remanejado, teve que se realocar em outro local. E aqui vem a primeira pergunta, que é o impacto inicial, né? Aonde que impacta essa tecnologia que nós estamos trabalhando? Ela impacta, que estamos trabalhando, que eu digo inteligência virtual, né? Aonde que ela está nos dando sentindo inicialmente? Já no emprego, tá? É o primeiro que bate, o operador lá da máquina, né? Transporte. Na área de transporte, isso aqui todos nós já sabemos, já está conhecido, do quanto que os veículos autônomos estão funcionando. Um dos detalhes... Caminhões autônomos do deserto de Nevada nos Estados Unidos. E pela primeira vez esse ano, eles saíram de Nevada e cortaram todos os Estados Unidos, de costa a costa, saindo de Los Angeles até Jacksonville, rodou mais de 2.400 milhas sem motorista tocar no volante. Pessoal, um dado que eu vou passar para vocês agora. 400 milhões de pessoas no mundo estão envolvidas em levar pessoas e mercadorias de um ponto A para o ponto B. 400 milhões de pessoas que serão impactadas. Então, na área de transporte, ainda há muita controvérsia se vai ou não, quando que vai, como que vai ser aceito
os veículos autônomos, né? Isso ainda há muita discussão. Mas agora, por exemplo, saiu uma notícia faz 2 semanas, coisa assim, que Poxa, esqueci o nome agora. Essa que a gente pede automóvel pelo celular, pede táxi, táxi, não, veículo pelo celular. Nossa, Uber. me deu um branco. Uber. Uber, obrigado, isso mesmo. Valeu, gente. Estou tão concentrado na palestra aqui, fica nervoso até. Uber. O Uber contratou... Alguém ouviu essa notícia? Carros... Eu vou usar carros automóveis voadores. 400 unidades de automóveis, que seria um drone fechado, para carregar veículos. 400 para começar a rodar experimentalmente. Então, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, essas atividades de transporte, seja de mercadoria, de pessoas, elas estarão tendo uma maior presença da inteligência. Agora eu vou usar o termo virtual, sabe? Porque a inteligência artificial ela já existe, a tecnologia já é possível, tem acidente, tem atrapalhos, porque ela ainda está aprendendo, mas a inteligência virtual é aquela que está se achegando antes ou nas beiradas da inteligência artificial. Tá? Então, nós temos hoje a inteligência artificial, que é o programa, o software que está fazendo a coisa, e essa inteligência virtual é aquela que já vem preparando, que está no periférico. Algum tempo atrás, a gente usava para fazer rotas, usava um mapa manualmente, pegava lá, abria o mapa e traçava uma rota para fazer o percurso. Agora nós já absorvemos de uma maneira tal o Google Maps ou qualquer outro semelhante, a gente absorveu isso de uma maneira tal que a gente não se impressiona mais. Mas aquilo ali é pura inteligência artificial. No caso, por exemplo, do Google, especificamente do Google Maps, se ele percebe uma densidade de usuários numa determinada localização de uma rodovia, ele automaticamente já diz que ali existe um congestionamento. E para os demais usuários, ele já traça rotas alternativas. Nós somos usuários de uma inteligência artificial bastante comum agora, mas que a questão de 10 anos atrás a gente ficava extremamente assombrado, né? O que acontece isso no mercado de trabalho? Qual foi o impacto disso na nossa vida? O impacto disso é que, por exemplo, o pessoal que vivia da venda de mapas, de impressões de mapas, de criar cartograficamente esses mapas, ou melhorar, atualizar esses mapas, essa atividade se foi. Então, o maior impacto hoje da inteligência artificial ou da inteligência virtual, que a inteligência virtual ela vem nas beiradas, ela vem na nossa rotina, principalmente na nossa atividade de trabalho, na nossa empregabilidade. Né? Então, 400 milhões de pessoas no mundo trabalham em transporte. Olha o tamanho do impacto disso quando essa tecnologia, e ela não vem a galope, ela vai enxergando aos poucos, ela vai sendo absorvida aos poucos, né, pela sociedade, mas quantas pessoas aqui terão que se redirecionar, terão que se reprogramar, terão que repensar o seu dia a dia, porque hoje as entregas, vamos imaginar assim, por exemplo, o pessoal que faz compras online, a entrega chega na tua casa e nem é, no Brasil, por exemplo, nem é só pelos correios, né? Tem os entregadores privados. Essa é uma atividade que já foi experimentado para fazer entregas por drones. É muito futurista? É muito futurista. Daí que é interessante a gente começar a pensar agora. Que mecanismos nós temos hoje na formação profissional, na formação pessoal, para não dependermos, não ficarmos na deriva, não ficarmos... Eu estou tentando medir as palavras para não ter muito... não ser drástico, né? Mas para não termos impactos desagradáveis.
não sermos surpreendidos por uma situação de, poxa, minha atividade está se escoando, né? E isso pode até parecer muito alarmista, mas aí não é para ser alarmista, é para ser bem... Não, em algum momento vai mudar, vai mudar. E assim como a gente viu ali no histórico da evolução da informática, no começo foi mais demorado, era de década em década, e agora está extremamente acelerado a mudança das tecnologias. Elas estão mudando muito aceleradamente, né? E assim vai ser também nas nossas atividades profissionais. Muitas atividades deixarão de existir, muitas novas surgirão. E muitas das que surgirão serão derivações, serão evoluções das atuais atividades profissionais. Então, não necessariamente uma atividade profissional vai deixar de existir, ela vai ter que se reinventar, vai ter que se complementar para ir para um novo segmento, um novo rumo, né? E nas questões de armazéns, a Amazon comprou 75 mil robôs. Isso não é novo, isso é uma notícia já mais antiga. Isso aqui já está funcionando há alguns anos, tá? Uns 5, 6 anos é o que já está operando, mais até do que isso. Tá? Comprou 75 mil robôs, infelizmente teve 170 mil demissões. Isso foi um trabalho, foi imenso. Olha o que esses robôs estão fazendo. A Amazon contratou 75 mil desses robôs no ano passado. 75 mil. Para fazer toda a gestão dos seus armazéns nos Estados Unidos. Só que o que mais me choca também nisso é que com a contratação desses 75 mil robôs para fazer todo o processo de organização, separamento de mercadorias, até o processo de despacho, de colocar essas caixas no ponto de entrega, eles demitiram mais de 170 mil funcionários. Bom, essa questão de robôs e demissões, elas estão muito associadas. Mas também podemos observar que as demissões geralmente acontecem naqueles segmentos onde há apenas uma atividade operacional. Onde existe uma atividade intelectual envolvida, as demissões não estão acontecendo. E eu já vou mostrar isso daqui a pouquinho. Tá? Na sequência, é claro que eu só vou mostrar na área de software, mas muito pelo contrário, a área de informática ou a área de software está remunerando cada vez mais as atividades intelectuais. As atividades operacionais são mais fáceis de serem substituídas por robôs. Né? Mas ainda tem mais. O Molley. Já ouviram falar do Molley? Pessoal, conheçam o Molley. O Molley são braços robôs que você vai comprar e vai colocar na tua cozinha e ele vai conseguir preparar até 2.000 refeições de chefes famosos. Então, se você quiser comer um prato feito pelo Alex Atala na sua casa, é só você fazer o download e vai download da informação e esse braço vai fazer essa comida para você. Pessoal, pode parecer uma piada. Isso aqui, se vocês entrarem no site www.molley.com, vocês já conseguem fazer pré-ordem e esse produto vai começar a ser entregue até o final do ano. Olha que doideira. Até o final do ano esse produto já está no mercado. Então você já consegue... Deixa eu voltar aqui. Você já consegue... Bom, o Molley, ele ainda não é para qualquer um. Ele já está à venda, ele... já é praticável comercialmente. Não, praticável não. Para mim, ele é absurdamente impraticável comercialmente. Está com mais de R$1 milhão o valor do Molley, mais de R$1,5 milhão de reais. Mas ele já é uma realidade. E o interessante é assim, ele está evoluindo, tá? O que eu quero dizer com que ele está evoluindo? Ele faz o prato que tu precisa, mas ele ainda não descasca a batata. Ele não descasca ou corta a cenoura em cubos. Tem algumas atividades que o Molley ainda não está fazendo, ele ainda está aprendendo. Mas a parte de cozinhar, a receita do chefe tal, então não é só pegar a receita e colocar ali o papelzinho da receita na frente dele. Tem toda uma programação para que essa receita seja imputada no Molley, então aí o Molley vai fazer aquela receita. Mas o detalhe é o seguinte, a partir do momento que a receita foi imputada, foi programada no Molley, todos os Molleys do mundo
já tem acesso àquela receita. Então, tu passa a comprar receita. Olha, é um outro mercado agora, o mercado de programar receitas para o mole. Então, outros mercados estão surgindo dentro desse processo, dentro desse novo mercado que se apresenta, né? Nas montadoras. As montadoras não têm nenhuma novidade. Isso aqui já faz mais de décadas que elas são automatizadas, né? São Paulo ali já estão há bastante tempo, inclusive, usando montadoras desse tipo. Mas tem uma observação interessante aqui. A gente está com a turma aqui da Jeep e da Volkswagen, e o pessoal deve estar olhando para esse vídeo e dizendo assim, pô, Felipe, a indústria automobilística ela é automatizada tem 40 anos. Se você for na fábrica da Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo, você vai ver exatamente como essa fábrica da Tesla. E de fato é verdade. De fato é verdade. A indústria automobilística é uma indústria bastante automatizada. Mas o que me choca mais é isso aqui, pessoal. A Foxconn, a fabricante do iPhone, a empresa que fabrica 1/3 de todos os eletrônicos que a gente usa, demitiu 60 mil funcionários no ano passado. E está mantendo muito poucos humanos nas suas operações, nas suas fábricas na China. O que mais me surpreende ainda, pessoal, é que esses trabalhadores ganham apenas $5 por dia. $5 já ficou tão caro que o robô vai te substituir. Então, a Foxconn, que é, como nesse vídeo a gente viu, uma das maiores produtoras de eletrônicos, inclusive do iPhone, né, do mundo, ela trocou a maior parte do seu parque de indústria eletrônica, porque tem a indústria mecânica, que é aquela que a gente viu as montadoras de automóveis, né? Mas a automação industrial eletrônica, que é o que fabrica os televisores, fabrica celulares e computadores, por aí se vai, já está sendo automatizado também. E uma observação aqui interessante é que na China, esses operários que ganham de $5 por dia, vale a pena trocar por computadores, por causa, principalmente, da falha humana. Os computadores têm menos falhas do que os humanos, sofre menos fadiga. É claro que estraga, o computador estraga, vai ter erro, com certeza, mas é menos. O refazer, o desperdício é menor. Tá? Então, até as montadoras eletrônicas já estão sofrendo esses efeitos. Em geral, o que se tira aqui é assim, teve primeiro as montadoras mecânicas, agora as montadoras eletrônicas. O que a gente pode imaginar? Que as outras montadoras de qualquer outra natureza também estão suscetíveis a terem a inteligência artificial, ou mais abrangente ainda, né? Terem seus processos modificados e estarão sendo modificados de uma forma ou de outra, né? Bom, o Robiton, este é o menor robô do mundo, tá? Deixa eu mostrar ele primeiro e depois a gente dá uma conversada sobre o que ele é capaz de fazer. Eu só vou deixar o vídeo falando. We introduced Robeetle, an 88-milligram insect-sized autonomous crawling robot powered by the catalytic combustion of methanol. The specific energy of batteries is much lower than that of animal fat and fuels like methanol. Therefore, almost all the sub-gram mobile robots powered by electricity rely on external sources for sustained operation. This issue motivated us to develop a novel microactuation technology based. Bom, eu não vou deixar todo o vídeo, porque senão vai se tornar maçante, tá? Mas, resumidamente, vocês viram como que ele se move, né? Ele só vai se puxando por duas garrinhas. A gente pode observar, ele é movido a metanol, é um combustível líquido, parecido com etanol. Ele pesa apenas 88 miligramas, como se fosse um grão de arroz, tá? Ele pode carregar ele tem a capacidade, ele suporta carregar 2,5 vezes o seu próprio peso. Tá? Qual é a utilidade desse besouro, esse robô besouro? Bom, por enquanto não muita,
Mas um dos objetivos que está sendo trabalhado é que se consiga robôs minúsculos, e já existem propostas de outros minúsculos. Se a gente procurar na internet, por exemplo, a gente vai achar dezenas de outras propostas bem pequenas que cabem, que passam pelo buraco de uma agulha, mas eles ainda não estão tão eficientes, ou na locomoção, ou na transmissão de dados, ou no carregar algum produto. Eles não estão bem eficientes ainda. Esse aqui é o mais eficiente na locomoção até agora dos pequenos. Mas um dos objetivos é conseguir robôs o menor possível a ponto de introduzir no ser humano para realizar microcirurgias, para aplicar doses de medicamentos em locais específicos, para fazer diagnósticos menos invasivos, apenas coloca um monte deles, vão lá dentro e pegam imagens e amostras, enfim, lá dentro do organismo. Então, esse é o foco da área que está estudando esses nanorobôs. Eles chamam de nanorobôs, tá? Esse segmento. É um caminho que está evoluindo, e muito, está evoluindo muito. Tanto é que a Science Robotics apresenta isso daqui apresenta o Robiton com muita veemência, né, com muita vitória, um ponto que foi conquistado de muito sucesso. Tá? Bom, agora vamos refletir um pouco o que esse cenário, onde nós vimos que sai de processos sem inteligência a processos com muita inteligência. Tanto inteligência artificial quanto inteligência adaptativa. Bom, aqui nós vamos ver o seguinte. Nós, seres humanos, vamos precisar ter, e aí independe da faixa etária, né? E quando eu digo precisamos ter, não me tenho mal, é só uma força de expressão, uma força de expressão, tá? Eu não estou sendo o papa o cara que sabe, não, estou dizendo assim, é aquilo que me parece que é interessante que tenhamos para a nova realidade, essa realidade nova que está chegando, tá? Adaptabilidade. Uma das coisas que mais nos fez superar e viver no mundo até hoje foi como Sapiens, né? Aquele livro Sapiens fala, foi a capacidade de nos adaptarmos. E nós estamos entrando numa outra fase de muita necessidade de adaptação. Dentro desse processo de adaptação, nós temos que estudar. Não dá para esperar que eu consiga me adaptar sem eu entender o que está acontecendo no meu entorno. Então, estudar aqui não é só ir além do estudo curricular, ir além desse estudo que é necessário para ter uma formação profissional. Este estudar engloba também os profissionais, aquele que já está formado, aquele que já tem uma profissão. Eu tenho que estar estudando o que está ameaçando a minha atividade profissional, o que está chegando da tecnologia no entorno da minha profissão. Porque não é só inteligência artificial, não. Quando se fala desse processo da inteligência que está no entorno, nós estamos falando também da inteligência, imagine vocês assim, softwares hoje preditivos que conseguem dizer para um administrador, para um gestor, né, um stakeholder, consegue dizer para ele, compra ou vende tal empresa, ou faz isso e aquilo. Então, eu não tenho nenhum software que me substitua hoje integralmente como professor. Integralmente, não. Mas quantas empresas estão comprando e vendendo o negócio que está no entorno? E isso afeta a minha profissão, né? E se eu escolho ser um engenheiro elétrico? Não, mas a eletricidade todo mundo precisa e sempre vai precisar. Claro, com certeza. Mas olha o que acontecia no passado. No passado, para fazer uma análise de uma rede elétrica, de uma linha, né,
ia um jipe lá por meio do mato, seguindo por baixo das linhas, e olhando, e os técnicos olhando os cabos, para ver se não tinha um cabo com alguma galho preso nele. Estou falando dessas de alta tensão, né? E hoje não. Hoje o carro vai lá pela estrada e o operador de drone vai observando a linha de alta tensão. E mais ainda, o drone está capturando imagem e essa imagem está sendo analisada por um software de reconhecimento de imagem, que ajuda, além do olho do técnico, o software está aprendendo a olhar se as linhas são aqueles cabos, né, enormes lá, se as linhas estão com alguma obstrução, com alguma coisa acontecendo nelas. Então, no periférico tem muita tecnologia que está sendo misturada, que está sendo organizada e mudando a nossa rotina, mudando o nosso dia a dia. Então, esse estudar, ele requer esse olhar constante para que nós possamos nos adaptar, para que nós possamos nos redefinir, né? Mais de uma atividade profissional ao longo da vida, isto é uma realidade que eu digo, mais aqui pensando no público adolescente, público jovem. Hoje isso já não é raro e cada vez mais vai ser uma realidade, tá? Estarmos preparados para mudarmos de atividade profissional, redirecionarmos. Estamos vivendo mais, o ser humano gosta do que faz, mas também gosta de fazer outras coisas, de fazer coisas novas, então chega um tempo que às vezes vai querer se redefinir profissionalmente. Isso é uma coisa bem difícil, não é fácil, não é só acordo um dia e escolho, eu quero agora ter outra profissão. Não, é uma coisa que tem que ser replanejada, mas eu acho que isso é uma coisa boa, nós devemos refletir, eu acho que isso é saudável, já que estamos tendo uma longevidade, que possamos pensar nessas outras oportunidades que poderão se abrir com a experiência que se tem, né? E quando eu digo outra atividade profissional, não estou dizendo necessariamente que tu vai deixar de... Por exemplo, tu é um médico, deixa de ser médico para ser um engenheiro. Não estou dizendo fazer um salto quântico aqui. Estou dizendo assim, que de repente tu é um médico de consultório e, não sei, tu vai de repente ser um médico, um cirurgião, vai ser um médico, um palestrante, qualquer coisa, mas existe uma tendência de um profissional hoje em dia ter mais de uma atividade. Isso eu tirei de vários autores, tá? Vi vários autores citando, trabalhando este conceito, tá? E uma outra reflexão que eu trago é com relação a estar atento às mudanças e à arte. Então, as mudanças que estão acontecendo ao nosso redor, tem aquelas que são temporárias, que são apenas modismo, né? Elas são mudanças, e elas, às vezes, não são fáceis da gente perceber. Mas tem mudanças que elas vêm e ficam. Tem mudanças que pegam, que, opa, isso é legal. Então, a gente tem que estar um pouco atento. Quando eu digo estar atento, ter talvez menos, e aqui eu estou falando mais pensando também no público jovem, no público adolescente, tá? É ter menos resistência. O atento é isto. Porque às vezes a gente gosta tanto de uma coisa que o tempo passa, o tempo muda e a gente continua agarrado naquilo que eu aprendi. Eu aprendi que reunião em grupo se faz desta maneira. E aí houve algumas mudanças e eu quero... tá todo mundo fazendo errado. Eu não mudo. Olha a adaptabilidade ali de novo. Eu não mudo. Eu tenho que estar atento às mudanças. Opa, a maioria está querendo reunião de outra maneira. Agora vamos fazer reunião só em pé. Não tem mais cadeira. Vamos fazer só em pé porque elas são mais... Vamos testar, vamos experimentar. Então fica atento a essas novas mudanças. A essa arte também, né? O que a arte está mostrando, o que a arte está propondo. Dentro da arte vem muitas das propostas da inovação. Muito da inovação tem saído dos artistas lá. Eles pensam, desenho, é um computador de brinquedo, mas que alguém pega e transforma aquele computador de brinquedo num computador de verdade. Então, a arte tem nos trazido muito dessa verdade, tá? Deixa eu ver meu tempo. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, só para fazer uma parte aqui, e depois eu abro para perguntas, tá?
Então, assim, ó, pessoal, funções na área de informática. Eu vou falar da área de informática, mas isso não é muito diferente. A área de informática não, na área de software, tá? Mas isso não é muito diferente em outros segmentos, mas para pensarem apenas sobre profissão, remuneração e planejar futuro. Por que software? Primeiro, porque eu sou da área de software. Segundo, porque hoje é o mercado, é o segmento que mais tem carência de profissional. Para terem uma ideia, os meus alunos do curso de engenharia de software, no primeiro período, só não está empregado quem não quer, porque todos que quiserem têm vaga. Mas o que eles vão fazer? Nada. A empresa leva para lá para eles ficarem fazendo nada, porque tem carência. Então, eles pegam o aluno e ficam cativando eles até eles se tornarem produtivos. Tá? Então, é um segmento hoje que tem muita carência de profissional, e a previsão é que a carência aumente cada vez mais. Então, os segmentos, as divisões profissionais, teria, por exemplo, áreas de gerência, aplicação e integração de sistemas, Big Data, segurança, desenvolvimento de software. Eu estou aqui, ó, a minha profissão é dentro dessa área de desenvolvimento de software. O curso de engenharia de software também está focado neste segmento aqui. Suporte técnico, helpdesk, desenvolvimento web e redes telecomunicações. Esses dois segmentos, suporte técnico e desenvolvimento web, o curso de engenharia de software também forma nesta área. Tá? Ele dá uma pincelada em segurança, em Big Data, aplicação e integração, mas ele não forma, ele dá uma pincelada. Então, para terem uma ideia sobre gerência e segmentos, olha, o salário, um coordenador de TI sai de 8.100 e vai para um diretor de TI, pode chegar até 52 mil reais, tá? De 23 a 52 mil. Estes dados eu tirei da Robert Halfett, tá? Robert Halfett, guia salarial, é uma das mais usadas no mercado hoje de trabalho, tá? Aqui, aplicação e integração de sistemas. O analista de testes pode sair de 3 mil a 8 mil reais para um gerente de 11 a 25 mil reais. E aí tem... O que é um analista de teste? Um analista de teste é uma das atividades iniciais dentro da informática. Uma das primeiras atividades ali, tá? O Big Data, aí não, aí já é um camarada que conhece bastante de informática, de estatística não, mas de hardware, de software, de sistemas de banco de dados. Então, um analista de BI, ele sai de 6 mil reais e o engenheiro de Big Data pode chegar a 40 mil reais. Ah, não, mas isso é um absurdo, é muito difícil. Eu vou mostrar o depoimento de um aluno agora, já daqui a pouquinho. Na área de segurança, auditor de 4 mil até um gerente a 22 mil. De desenvolvimento de software, desenvolvimento mobile, desenvolvimento de software, iniciante. O iniciante ali, o camarada, nem júnior não é. O júnior, tá, digamos que seja um júnior. Programador júnior de 3 mil até um engenheiro pleno dá uns 18 mil. Tá? Mobile, desenvolvedor mobile vai de 7 a 14. Passando mais rápido. Helpdesk. Helpdesk é atividade inicial na informática. Atividade inicial Helpdesk é aquele que ajuda todo mundo. Fica de auxiliar, tá? Então, quando eu digo que os alunos do primeiro período são contratados, geralmente é com essa faixa salarial de 1.100 e eles não ajudam, mas ficam lá na empresa aprendendo, depois eles começam a dar ajuda e assim vão evoluindo, tá? Web designer de 3.100 a 7 mil reais, desenvolvedor web chega até 14 mil reais. Qual é a diferença entre um web designer e um desenvolvedor web? O web designer é aquele que desenha uma página, é o que faz o front-end, a página fica bonitinha, ele sabe onde fica as cores, ele sabe onde que fica isso, aquilo, né? E o desenvolvedor web é aquele que usa a marreta, sabe programar, ele faz o site ter vida, né? É o que faz a coisa... faz o site funcionar. Então, basicamente, o desenvolvedor web pega o que o web designer fez e transforma isso num aplicativo, num programa. E quem gosta da área de redes, de telecomunicações, então a faixa salarial aí vai desde
4.100 até R$16.000. Tá? Bom, esse é um cenário mais ou menos de faixas salariais dentro da área de TI. Este aluno, o Leonardo Santos, se formou conosco, ele agora está na Amazon, trabalha na Amazon, mais especificamente na AWS, é uma divisão da Amazon, mora em Dubai, que é na Irlanda, e vou dar um play aqui e deixar ele dar o depoimento dele, tá? Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo, fui aluno da Unibrasil de 2008 a 2012, no curso Bacharelado de Sistemas da Informação. Eu fiz a Unibrasil e, durante o período da Unibrasil, eu passei no TRE, na época em que só tinha doutores e mestres. E de lá posso dizer que foi só bons crescimentos na carreira. E pude ir para o TRT depois como analista judiciário federal, na área de tecnologia e sistemas da informação. E lá eu conheci muita gente boa que acabou indo para o Facebook, para Google, e aí isso se tornou meu sonho, morar fora e passar um tempo fora. Hoje eu estou aqui na Amazon AWS, Amazon Web Services, onde a gente, aqui em Dublin, na Irlanda, onde a gente cuida de praticamente metade da internet do planeta, ou boa parte da internet do planeta. Eu trabalho aqui no time de network, com desenvolvimento de software e cuidando da infraestrutura. É uma experiência bem legal e a Unibrasil foi parte desse caminho para chegar até aqui. Bom, pessoal, o Leonardo, seria antiético eu dizer o salário dele, mas ele era concursado ganhando mais de 18.000 aqui no Brasil e foi embora. Tá? Concursado. Então, esta área remunera e tem muita vaga. E ele não é o único caso, ele tem vários casos. Temos vários casos de alunos que estão muito, muito bem empregados. O objetivo disto é mostrar, sim, que existe uma profissão de futuro, existe uma formação capaz de... Olá, pessoal. Uma formação capaz de dar uma perspectiva de futuro animadora, assim, que dê chances, né? Que é a área da informática. Esse mercado ainda só mostra sinais de crescimento, profissionalmente falando. Tá? Vocês devem ter percebido que eu estou puxando a brasa para o meu assado, né? Eu sou coordenador do curso de Engenharia de Software, e o que eu quero é convidar os alunos, convidar todo mundo a vir fazer parte do curso. E eu tenho um convite também, adicional, que é a oficina de programação. Assim, nós estamos com inscrições abertas, tem aqui o link nesse QR Code, ou aqui do lado. Eu vou até pôr no chat, tá, pessoal? Só um minutinho, vou pegar aqui. E agora deixe-me achar o chat. Chat. Aqui. Pronto. Mandei esse link no chat. Quem quiser fazer a oficina... Saudáveis ou orgânicos. Aí é só... As desvantagens da horta são que permitem somente plantios de plantas pequenas e, por consequência, produzem... É só se inscrever lá. Tecnologia, tá certíssimo, tranquilo. É só clicar ali, preencher as 3 informações que estamos pedindo, e aí o pessoal do marketing vai fazer contato, programa uma data, enfim, aí a gente toca a oficina para experimentar o que é fazer programação. Tá? Pessoal, o que eu tinha pensado para conversarmos hoje é este assunto, é esta parte, a visão do que estamos percebendo, do que a gente está vivenciando, não só eu, como outros colegas, e me coloco à disposição, se quiserem fazer comentários, perguntas, estou à disposição. Olá, tudo bem? Tudo bem, Tenente? Tudo certo. Primeiro, obrigado, então, né, pela explanação. Acredito que algumas coisas a gente até já conhecia como os Jetsons, né, mas não tudo que o senhor apresentou aqui em termos, assim, de atualidade mesmo, né? Às vezes a gente não tem a dimensão, de fato,
de tudo que está acontecendo, né? Quem está na área, com certeza, tá vários passos à frente, né? A gente só percebe quando chega para nós consumidores, digamos assim, né? A minha dúvida seria com relação ali ao próprio curso, né? Então a gente vê que é um cenário promissor, né? Para essa área, para esse campo. E aí eu fiquei pensando assim, com relação às afinidades. Então, se a gente está pensando aqui nos alunos, por exemplo, né? Que afinidades eles poderiam ter para que fossem então encaminhados para um curso de engenharia de software? Porque eu fico pensando assim, às vezes a turma começa cheia, mas a gente sabe que alguns anos depois, né, são poucos que se formam. Não sei no caso da engenharia de software, até se puder fazer algum comentário relacionado a isso, mas assim, qual é o perfil, então, para que um aluno possa pensar, não, acho que eu tenho aptidão para esse curso? Perfeito. Poxa, Tenente Bittencourt, muito obrigado pela pergunta. Fantástico isso daí. Senão o pessoal do marketing ia me arrancar as orelhas, porque tem um assunto que eu não toquei e é fundamental dentro do que tu me perguntaste. Tá? Então, assim, ó, eu acho que, agora é bem particular, eu acho que cada pessoa que for tomar uma decisão tem que estar motivada por qualquer motivo, mas tem que estar motivada, ou é pelo salário, ou é pela empregabilidade, ou é porque gosta, mas tem que ter alguma motivação para aquilo ali. Muito bem, tomou a decisão, foi. Aí, dependendo do grau da motivação, alguns vão ficar pelo caminho porque as dificuldades vão surgir. Ou ficou muito difícil, vai ter que estudar, eu tenho que estudar, mas nem gosto tanto assim, eu tenho que estudar e não estou entendendo, e aí começa as barreiras, e surge uma palavrinha que hoje está bastante em moda, a resiliência, né? Aí que entra de ter, ó, vai, fica, porque é só uma barreira. Venceu aquela barreira, depois a coisa flui, depois a coisa vai embora. E o que nós fizemos quando nós diminuímos e muito a nossa... Nós temos evasão no curso de engenharia de software, mas nós reduzimos e muito a nossa evasão. Reduzimos um monte. O que nós fizemos? Nós tiramos, primeiramente, todas aquelas disciplinas que eram as disciplinas que reprovavam, aquelas que eram ter lógica. Por exemplo, lógica é um problema, estrutura de dados é um problema. Então, nós fizemos o seguinte, estrutura de dados, nós levamos todo o curso. Depois que o pessoal já está familiarizado, domina, conhece, aí vai para aquele caroço. Aquilo é difícil, estrutura de dados é bem difícil. Mas então, depois que tem base, depois que está preparado, vai para a estrutura de dados. Aí vai ser tranquilo. A outra é lógica, é algoritmo. Algoritmo, nós acabamos com a disciplina de algoritmos. Tá, e o aluno não vai aprender algoritmos? Vai. Mas em tudo quanto é disciplina tem algoritmo. Todas. Não é uma disciplina de algoritmo. Todos os professores têm que ensinar algoritmo. E aí, então, ele pega um pouquinho aqui, porque, às vezes, o aluno só está com dificuldade de aprender com aquele professor. Se fosse com outro professor, ele pegaria, ele aprenderia fácil. Então, todos os professores têm que ensinar algoritmos, e se ele aprendeu com o professor X, ele aplica em todas as outras disciplinas. E ele vai aprender isso, e quando eu digo todas as disciplinas, é todas mesmas, até o final do curso existe algoritmo no curso. Então, ele aprende o mesmo algoritmo que seria numa disciplina só, na realidade, ele aprende muito mais, porque agora são vários professores trabalhando de diversas maneiras, e um conteúdo se torna bem mais amplo, né? Então, com isso, nós reduzimos muito, mas assim, bem expressivo o quanto a gente reduziu. Agora, voltando um pouco para a tua pergunta. Como eu escolho informática? Como que eu sei se a informática é para mim ou não? Tem duas maneiras. Eu acho que tem duas maneiras. Eu vou citar o exemplo do meu filho, tá? Pai orgulhoso, né? Meu filho não gosta de programação. Ele começou a programar, ele tinha 12 anos de idade. Eu sou professor, desde pequenininho, ele me via no computador, ele queria... Eu fui dando dicas, dei uma, dei duas, tal... Aí, quando ele chegou lá já na idade de trabalhar, ele disse assim, não, eu não quero trabalhar com informática. Eu não quero esse negócio não é para mim.
Aí ele foi numa profissão, não remunerava bem, foi para outra, não, estão pagando melhor. E ele está até hoje na informática. Hoje, eu não tenho vergonha de dizer, eu tenho orgulho de dizer que ele ganha 3 vezes mais do que eu. Não é real. Não é brincadeira. E ele não gosta de informática. Ele não gosta de programar. Mas ele é muito inteligente, ele saca rápido, ele tem adaptabilidade, aquele negócio que eu coloquei lá, diz assim, se ele não sabe, ele vem, ele pergunta, ele conversa com o outro e tal. Ele não trabalha para empresas no Brasil, ele trabalha para uma empresa do exterior, ele mora no Brasil, mas trabalha home office, né? Então, eu acho que tem motivos e motivos para se escolher uma profissão. Nem sempre dá para viver só daquilo que a gente quer. Eu, por exemplo, eu adoraria viver de renda. Só de renda, não fazer mais nada. Mas não posso, não dá. Então, eu dou aula, eu adoro, felizmente, conseguir isso, gosto de dar aula, me sustenta, é bom, e programo. Aí sim, aí programa eu faço o complemento, faço tudo o que eu preciso, né? Não sei se eu respondi, Tenente, mas é isso que eu penso. Respondeu sim, muito obrigada. Obrigado a você. Professor, posso fazer uma pergunta aqui? Claro, coronel, por favor, muito obrigado. Eu sou comandante aqui do colégio, a gente vive com uma série de dilemas aí, né? E a pandemia, ela nos trouxe uma realidade que a gente teve que se adaptar com relação à utilização de instrumentos, né? Ambiente virtual da aprendizagem, né? Os alunos, os pais, durante boa parte do ano, tiveram que se adaptar a essas novas modalidades de ensino, né? Que estão relacionados. Os professores, muito. Os professores são testemunhas aqui do desafio que foi a gente botar uma sala de aula dentro de uma tela de computador, né? E o que a gente notou, assim, pelo menos que a gente observou, né, inicialmente, foi uma dificuldade inicial dos alunos e dos pais para se adaptar a essa nova sistemática, né? Esse novo desafio, né? E com o tempo essa dificuldade foi reduzindo. Obviamente, com o avanço da vacinação, a gente está conseguindo trazer cada vez mais os alunos para a escola, mas nós temos o pleno entendimento que o ambiente virtual, a transmissão simultânea de aulas, ela deve permanecer ao longo do tempo. E aí vai a minha pergunta: em que ponto essas tecnologias aí que o senhor está colocando, essas modernidades, essa inteligência virtual ou mesmo inteligência artificial vai revolucionar na educação, né? Em que ponto, qual vai ser a profissão do futuro para os professores, né? Como será o professor do futuro, tendo em vista essas novas realidades? Também vai haver cortes, vai haver cortes de emprego, vai ser trocado por uma robotização, vai haver alguma coisa nesse sentido? O que o mercado está dizendo a respeito desse futuro da educação dentro desse ambiente aí de inteligência artificial e de inteligência virtual, professor? Eu agradeceria muito se o senhor pudesse explorar um pouquinho. Perfeitamente, coronel. Temos muitos alunos aqui presentes, eu posso falar bem, bem tranquilo? Posso falar bem à vontade ou temos alunos? Tem alguns alunos, professor. Tem alguns alunos? Tá. Não, então, vou falar à vontade comedidamente. Então, tá, assim. Coronel, eu acho que eu dividiria o assunto em dois aspectos. Tá? O primeiro aspecto é a inteligência virtual. É o que já está acontecendo, ou seja, gestores estão comprando e vendendo instituições, otimizando turmas, tudo isso com base na inteligência
virtual porque para nós ela não está presente, mas para eles é usando inteligência artificial. Eles estão usando modelos preditivos. Esse curso aqui não está dando lucro. Vai, acabou, pronto. Então, isso é uma decisão fria, financeiramente necessária ou não, não é esse o mérito, mas é fria, e com certeza ali interfere em alguns professores. Tá? Então, isso já está acontecendo. Como é que está ficando o nosso segmento da educação? Está ficando para... como é que se diz assim? Quando se ganha em massa, quando se ganha em volume. Tem um nome próprio para isso, o mercado tem um nome próprio para isso. Tá? Então, instituição com até X números de aluno não é viável. Ela precisa ter, no mínimo, tantos X de aluno. E para ter tanto X de aluno, tem que eu vou comprar aquela outra, então, com isso, eu consigo chegar nessa... se eu comprei todos esses, o que vai acontecer? O administrativo todo vai ser um só, a parte administrativa acaba sendo uma só, e a parte de professores acaba sendo otimizada com educação à distância, e acaba sendo uma otimização. Então, esse é um dos aspectos. Isso já é o que está acontecendo. As instituições pequenas não têm mais espaço, né? Só as grandes. Agora, indo para a sua pergunta, o professor ser substituído por máquinas, por algum tipo de inteligência artificial. Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não pelo seguinte. O ser humano, e estou falando em geral, mundo, pensando em mundo, tá? O ser humano, ele, ao mesmo tempo que ele tem facilidade de se adaptar, ele leva tempos, ele não quer ser o primeiro a confiar, ele não quer ser o primeiro a experimentar, ele quer que os outros experimentem, e se deu certo, muito certo, e isso a gente só sabe se dá certo ou não depois de uma geração, então aí esse modelo começa a ser copiado. Mas ninguém quer começar a experiência, né? Então, hoje já existe tecnologia para o aluno estudar. Eu estou lendo, eu como aluno, estou lendo, estou assistindo videoaulas, e daqui a pouco me aparece uma pergunta, eu respondo. Aí, se está mais ou menos, o próprio software me traz o conteúdo, retraz o conteúdo reorganizado, montado com outra parte, eu releio ou assisto ou ouço, e assim ele vai me conduzindo. O aprendizado é dinâmico conforme o assunto. Ele só vai eu vou consumindo o assunto que ele vai me mostrando, eu vou respondendo perguntas, e ele ou vai para frente ou reapresenta o assunto, e assim a coisa vai evoluindo. Já existe software para isso. Isso é inteligência artificial de mais alto nível. Muita inteligência artificial. É praticável? Não. Ela ainda não é praticável, por causa da resistência humana. Então, a partir do momento que a nossa resistência, que isso pode ser a próxima geração, essa próxima geração está muito suscetível à tecnologia, porque eles viveram esse momento de assistir aula pelo computador. A partir do momento que essa geração aceitar, os filhos deles já é assim. Essa é que é a possibilidade. A nossa geração, coronel, não está aceitando isso. Não, peraí. Tivemos que ir para a videoconferência, gostamos, estamos aqui reunidos, eu gostei da experiência, mas fomos forçados, eu tive que experimentar forçado, gostei, mas não sei se estamos prontos para já aceitar uma outra reviravolta dessas. Eu acho, meu palpite é que não. Mas os nossos filhos, a geração que experimentou isso agora no ensino médio, no ensino fundamental, eles já estão muito mais suscetíveis a aceitar um professor virtual, uma inteligência artificial, né? Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Obrigado, senhor. Mas é só uma opinião, né, professor? Não, claro. Entendo perfeitamente. E esse pessoal, eu sempre falo, os nossos alunos, a gente está vendo uma feira de ciências com 33 trabalhos sendo apresentados, né? Então, os nossos alunos são muito proativos, né? Digamos assim que eles são muito vanguardistas, né? Nós temos alunos aqui que são espetaculares, né?
Que legal. E a média é puxada, né, por eles, a média alta, né? Então, assim, essas experiências, isso daí para nós é importante, e a gente sempre tem que olhar para frente. A gente tá vendo uma névoa do Covid aí na frente, né? Mas a gente tem que olhar além da névoa, né? Nós temos que visualizar Isso, a educação lá para frente, né? Nós temos que ver qual é o salto da educação que a gente vai ter que dar, e o momento é esse, né? é esse. Então, assim, tecnologias voltadas para esse tipo, eu imagino, tecnologias voltadas para esse tipo de público, né? Tecnologias voltadas para a educação, né? Cada vez mais a gente conseguir trazer tecnologias para dentro da sala de aula, como a gente está trabalhando aqui no colégio, né? Cada vez mais fazer o professor utilizar dentro da sala de aula técnicas virtuais de aprendizagem também, fazer esse mix, né? Ele trabalhar como mediador entre esses dois mundos, né? Entre o mundo real e o mundo virtual, ele disciplinar o ritmo da aprendizagem, né? Isso aí é importante. E a gente está vendo lá na frente, estamos vendo como é que vamos fazer isso. E talvez no futuro, até mesmo na educação especial, a gente vê aí, né, alunos aí que têm altas habilidades, né, alunos que têm alguma questão que são especiais, talvez também haja um campo aí importante de desenvolvimento para isso daí, para os nossos disléxicos, para os nossos autistas, déficit de atenção, enfim, né, tem uma série de campos aí educacionais que talvez a tecnologia não tenha se acordado, mas tem demanda para isso, tem muita demanda. Tá bom? O professor me fez lembrar, será que temos um tempinho só para mais um comentário? É possível? Bom, eu não mando em nada aqui, então não vou falar nada. Podemos Então, complementar assim. Só mais um comentário. Pode fazer sim, professor, fica à vontade. Pode ser. Muito obrigado, tenente, valeu. Então, eu tive um professor, a minha primeira faculdade foi em Pelotas, Rio Grande do Sul, meteorologia. Até depois de eu ver que... Conhece lá, professor? Ah, que legal. Aí, eu tive um professor de física. Física 1, Física 2 e Física 3. O professor... Esqueci o nome dele agora. Ele começou a nos ensinar física, dizendo assim, ó, primeiro dia de aula dele, nós vamos construir uma casa. Falei, mas é aula de física. A pergunta que ficava na cabeça assim, aula de física? Como construir uma casa? Ele disse, sim, nós vamos construir uma casa. E aí começou a construir a casa. E dali a gente começou a ver, a casa não era simples, não. E a gente teve que reconstruir a fórmula de Bhaskara. Aí a gente descobriu da onde que surgiu a fórmula de Bhaskara. Cara, ele tinha que ter a resistência do vento. Era uma região que tinha ventos de tanto por hora. Aí, movimento retilíneo uniforme. E dali, a gente estudou tudo que a gente tinha no conteúdo de física, construindo uma casa. Bom, por que esse comentário? O senhor estava falando, coronel, e eu lembrei, que há pouco tempo eu li um artigo de uma revista da área de educação, onde tem um grupo de professores trabalhando em conteúdos voltado à prática, como é que é? Eles chamavam, não é prática... Bom, não veio o nome agora, mas é conteúdos voltados a resolver problemas. Basicamente era isso. E aí o problema tinha que englobar todos os assuntos que ele está trabalhando. Aí quando o professor me diz assim, que tem os alunos aí apresentando projetos, né? Nossa, o quanto que eles não tiveram que aprender por si só, aprender a aprender, e é isso que o mercado precisa, porque hoje, quem está estudando, o aluno que se forma, e eu digo para os meus alunos, eu digo para todos eles, olha, tu está te formando hoje, mas tu já está obsoleto. Meu amigo, corre atrás, porque o mercado da nossa área é muito veloz, é muito veloz. Então, o que eu mais trabalho com eles, e no nosso curso nós temos, em todos os períodos, nós temos prática profissional. Prática profissional é o seguinte, tu tem que fazer um projeto, é como se fosse um mini TCC, um trabalho de conclusão de curso todo período tem que fazer um TCC. Eles têm que fazer um projeto e dar conta daquele projeto, com assuntos que ele não estudou ainda. No máximo, ele está estudando em paralelo, no máximo, ele está estudando no mesmo período, mas ele tem que dar conta de resolver um problema com um assunto que ele ainda não estudou.
Porque o mercado é assim. Quando eu pego um software para desenvolver, eu não sei o que é preciso. Eu tenho que me virar. E é isso que eu acho que isso é o importante hoje no ensino, ajudar os alunos a aprender, porque o que ele vai resolver, o que ele vai fazer no futuro, não é o que ele aprendeu. Ele vai ter que se adaptar. Né? Valeu. Passo para o mediador aí. Acho que já estamos adiantados aí no horário aí. É. Excepcional a palestra, professor. Gostei muito. Muito bom. Muito obrigado, Coronel. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos, professor Martim, aí, pela disponibilidade do senhor, né? E também quero agradecer a presença de todos. Comandante, peço permissão do senhor para encerrar aqui a palestra, né? Espero que todos tenham gostado. E isso aí, professor. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom. Até mais.